Estamos em meados de abril de 2023, como de costume, todos os meses trago um vídeo sobre a carteira holder. Sei que muitos de vocês já acompanham o projeto, mas para você que não conhece, a carteira holder é uma carteira previdenciária, um projeto pessoal onde eu demonstro aqui no canal a gestão desse portfólio. São aportes reais, todos os meses aporto R$2.000, meu dinheiro, coloco a minha pele em risco e aqui eu demonstro a gestão desse portfólio, como colocar a estratégia buy hold na prática. Então aqui a gente vai verificando como o mercado vai reagindo, vamos adquirindo, acumulando ativos, visando o quê? Daqui 15 anos ter uma renda passiva, uma renda previdenciária. Então, para você que quer montar uma carteira previdenciária, tá aqui uma demonstração na prática. Então, já se inscreva no canal, clica no botão vermelho, também acione o sininho de notificação para receber avisos dos próximos vídeos. E também dá aquela força, deixa o like que ajuda bastante. Quais são os destaques desse vídeo? Vamos falar aqui dos movimentos recentes do mercado. Então tivemos aí pregões de alta em abril, tendendo aí uma reversão do mercado. Vamos ver como que a gente tem que utilizar da estratégia buy hold nesses momentos. Vou falar aqui da importância de sempre estar posicionado, não girar a carteira. É algo que eu trago bastante aqui. Temos que manter as nossas posições, não ficar tentando acertar o mercado. Ter uma carteira diversificada, classes de ativos diferentes e manter esse posicionamento para um longo prazo. Vamos falar também da volatilidade no mercado, e a volatilidade ela não é inimiga do investidor, pelo contrário, ela é a nossa amiga, ela pode trazer oportunidades de acumulação de ativos, sempre pensar na quantidade de lotes de cada ativo. E assim a gente vai acumulando, passou aquele período de baixa, a gente acumulou ações e consequentemente a nossa renda passiva futura ela é maior. E os ativos quando estão com valuation comprimido, geralmente tem os yields maiores. Então estamos encontrando no mercado ainda yields aí na casa de 8, 10%, que normalmente em bull markets, em mercados de alta, a gente não encontra. Então investir na incerteza para o investidor que está montando uma carteira previdenciária, para quem está fazendo a estratégia buy hold, é uma oportunidade de acumular ativos e não ficar reclamando do mercado como muita gente faz por aí. E eu também vou demonstrar aqui, como sempre, o aporte da carteira, qual é o racional, qual é o rebalanceamento do nosso portfólio. Então eu vou demonstrar no final, tudo bem? Vamos começar aqui, eu quero mostrar a carteira holder, dá uma olhada aqui a corretora, o patrimônio da carteira holder com o último aporte chega em R$85.000. Então a gente vem acumulando, fazendo os aportes constantes e aqui estão os ativos de renda variável da carteira. Então eu estou baixando aqui, você pode dar uma olhada. Nós temos aí aproximadamente 20 ações e temos 4 fundos imobiliários, totalizando 24 ativos de renda variável e também temos a nossa renda fixa. Tá aqui o Tesouro Direto, a gente investe basicamente aqui em títulos públicos, o que? Eliminando também o risco de crédito da carteira. Gosto bastante na renda fixa de ter aí Tesouro Selic e Tesouro Híbrido NTN-B principal, que é o IPCA+. Então a gente tem até 2 vencimentos aqui, 2026 e 2035. Isso porque a gente já trava parte da carteira também ao IPCA, tá? E carrega isso aí para o futuro. Então travando a inflação, se acontecer um cenário de a inflação lá na frente ela ter aí uma subida, parte da nossa carteira vai estar atrelada e protege o nosso portfólio. Olha a importância da diversificação mesmo dentro da renda fixa. E o Tesouro Selic aqui, ele serve para a nossa reserva de emergência e também para a nossa reserva de oportunidade. Um colchão de liquidez caso precise comprar ativos. Vamos olhar aqui a composição da nossa carteira holder, dar uma olhadinha aqui, ó, 70% em ações. Nós temos aqui 15% em fundos imobiliários, nós temos 10% em renda fixa e 4% aqui é um ETF, o IVVB11, que é o ETF que nos possibilita a exposição em ativos no exterior. Então ele acompanha o S&P 500, o S&P 500, então ele acompanha esse índice. Então é uma gestão passiva e a gente consegue atrelar parte da carteira em exposição ao dólar e ativos globais. Então aqui possibilita uma diversificação
maior da nossa carteira. Então estão aqui os ativos, você pode dar um pause no vídeo, verificar quais são os ativos da carteira. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, essa carteira é para o meu perfil, para o meu objetivo financeiro, e cada investidor tem um perfil diferente e um momento diferente. E se você quer uma ajuda para montar uma carteira, projetar, estruturar um portfólio, eu sou certificado CE/Ambima, especialista em investimentos, e posso, por meio da consultoria, um serviço personalizado que eu presto, te ajudar a montar a sua carteira. O link para entrar em contato está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. É só clicar, entrar em contato e vamos juntos traçar uma estratégia, um portfólio para você. Vamos seguir aqui, vamos falar aqui da nossa carteira holder. O importante, eu gosto sempre de falar do mercado, dos movimentos do mercado e como nós investidores vamos reagir, ou melhor, não vamos reagir, vamos nos portar. Comportamento é muito importante. Comportamento do investidor, ele é mais importante mesmo do que conhecimento. Então a gente tem que ter disciplina, manter a consistência. Dá uma olhada só no Ibovespa desde novembro. Então teve um topo aqui em novembro, o mercado caiu aqui aproximadamente 20%. Olha em abril aqui. Então abril tem um pivô de alta aqui. A gente verifica aqui um pregão, inclusive na quarta-feira, antes aqui que eu estou gravando esse vídeo, teve uma alta de mais de 4%. Small caps aí subindo mais de 10%, 15%. E esses pregões de alta são muito importantes para quem está investindo por longo prazo. É estar posicionado durante esses períodos. E por que a gente teve esse movimento de alta do Ibovespa? Porque os ativos de risco subiram seus preços tanto em um pregão só, e a gente vê uma reação aí desses ativos. Principalmente porque a inflação ela vem caindo. E o IBGE anunciou a inflação e fechou aí em 4,65% nos últimos 12 meses. A gente vê uma tendência de queda aqui do IPCA, da inflação. E o que isso significa? Quando a inflação ela é controlada, abre possibilidade para a taxa de juros, para a taxa Selic cair. E sabemos que a taxa Selic alta, ela é inimiga dos ativos de risco. Quando acontece aí da taxa Selic cair, as ações dos fundos imobiliários tendem a ter uma valorização. Abre possibilidade para esses ativos subirem. Por quê? Porque as empresas, elas têm aí a diminuição dos seus resultados com a taxa Selic elevada. Aumenta aí o custo da sua dívida, diminui a demanda. Então é muito ruim a taxa Selic alta para as empresas. E quando ocorre sua diminuição, beneficia esses ativos, tudo bem? Por isso que teve essa alta. Olha só como, por exemplo, tivemos no caso do Tesouro IPCA 2035 e dos títulos pré-fixados e híbridos do Tesouro Direto, com essa perspectiva aí de diminuição da taxa Selic, os juros futuros já diminuíram. Então a Selic Over já diminuiu. O que ocorre? Ocorre que as taxas dos títulos diminuíram. Olha só como caiu a taxa dos títulos aqui. Isso demonstra perspectiva boa para a economia. Então quando os juros futuros caem, as taxas aqui dos títulos também caem. Então para quem já se posicionou, foi o caso aqui da carteira holder também, compramos um pouco de IPCA aqui em cima, com a queda dos juros ocorre uma valorização desses títulos. Por quê? Com a marcação a mercado, temos aí uma valorização nominal desses títulos diante da queda de juros. Então, para quem consegue ir se posicionando no momento de incerteza, inclusive em Tesouro Direto, em renda fixa, com a marcação a mercado, com a queda dos juros, tem uma valorização. Então é importante entender também a questão da renda fixa para uma carteira, para trazer ganhos também, inclusive com o movimento da taxa de juros. O que ocorre é que no IFIX não teve aquela valorização como o Ibovespa. Então a gente até esperava aqui um aumento, né, do IFIX, dos fundos imobiliários, mas eles ficaram bem comportados, mesmo caindo bastante nos últimos meses, não teve uma valorização com essa perspectiva, com esses juros futuros caindo. Então ocorre que pode estar uma expectativa do mercado, a tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários, algo que no futuro possa ocorrer. Então não teve tanta variação. E o que a gente sabe que para o investidor, o que é importante? Aporte e tempo. Então estamos aqui realizando os aportes e deixar o tempo fazer o seu papel. E a volatilidade? Nós temos que encarar a volatilidade. Não existe atalho. Nós temos que encarar de frente e continuar aportando. São nesses momentos de incerteza que conseguimos acumular os ativos. Vejam só como é importante o aporte mais tempo. A carteira holder, como eu falei, ela vem de julho de 2019 até abril de 2023.
Vejam só o patrimônio, né? Esse gráfico demonstra a evolução patrimonial. Vejam como o patrimônio por meio dos aportes, aqui no começo era aporte de R$1.000, né? Depois que a gente aumentou para aporte de 2.000, mas vejam só, ela sempre vai evoluindo positivamente. Então o patrimônio ele vai aumentando mês a mês, mesmo que de forma pequena, mas ele vai aumentando. Por quê? No início de uma carteira previdenciária é muito importante o aporte e não girar a carteira, não ficar comprando e vendendo, deixar o tempo fazer o seu papel. Tudo bem? Então no começo o aporte ele é mais importante que a taxa, tá? Então vejam aqui, até no Covid, aqui onde a gente teve uma variação negativa de rentabilidade da carteira, o Ibovespa chegou a cair 60%, a nossa carteira caiu 20% somente. Mas vejam só, não tem variação aqui quase, né? Claro que tem uma variação, mas continua aqui no aporte. A gente continuou aportando e continuou evoluindo o patrimônio, vejam só. Então a gente chegou agora nos 85k na carteira por meio dos aportes, tá? E a gente teve uma variação inclusive em 2022 positiva, e no ano, apesar de tudo que se fala nesse ano aqui, falam da renda variável, das incertezas, a nossa carteira está no positivo em 2023, batendo inclusive o Ibovespa, tudo bem? Então a estratégia ela é muito importante, e é parte da estratégia buy hold também é focar na renda. Já que queremos ter renda previdenciária, eu não vou ficar muito preso ao patrimônio. Aquilo lá é secundário. Eu vou focar na renda. E vejam só como evolui. Todo mês aqui eu mostro a evolução da nossa base anual de proventos. Então, vai aumentando ano a ano. Começou os dividendos bem pouquinho lá em 2019, foi aumentando em 2020. 2021 tivemos R$ 1.600. Em 2022, R$ 3.000. E agora, 2023? Já temos aqui o pagamento de proventos na casa de R$ 1.800. É claro que tem alguns aqui que estão provisionados, mas a gente nem chegou próximo ao meio do ano e já temos aqui, batemos, né, os 1.500 aproximado, que seria a base de 2022. Então a gente está crescendo e a tendência é a gente superar aqui esses dividendos, a nossa renda passiva passar a casa aqui dos R$ 3.000 e a gente vai evoluindo. Focando na renda é muito mais fácil a gente continuar aportando mesmo nos períodos de queda. Aqui nós temos a base mensal de proventos do ano de 2022. Aqui, ó, tivemos aqui pagamentos de proventos acima da nossa meta. E agora em 2023 temos aqui 2 meses muito bons, março e abril. Fevereiro e janeiro nem tanto, mas 2 meses que a gente bate a nossa meta aqui de R$ 250, tá? Inclusive em março aqui que foi R$ 600 de proventos que tivemos recebimento. Focando na renda ajuda bastante. Vamos falar do aporte. Então, como aportamos no mês de abril, o que aconteceu? Eu antecipei um pouquinho o aporte de abril lá em março, no finalzinho de março. Por quê? Com aquela queda que chegou próximo a 98, 97 mil pontos do Ibovespa, eu aproveitei para fazer o aporte, comprei ali ativos com uma variação muito grande de preço, tá? Peguei basicamente Cyrela, Itaúsa, M. Dias Branco, né? Aqui está a nota de corretagem. Deixa eu mostrar nessa parte aqui que fica visualmente melhor. Então pegamos ações aqui da Cyrela, né? Pegamos aqui basicamente 24 ativos, M. Dias Branco, pegamos o VILG 11, Sanepar, Itaúsa e TRPL4. Então esses foram os ativos que a gente fez aquisição nesse mês. Então aproveitamos a variação e acumulamos. Peguei a maior parte do aporte aqui em Cyrela, por quê? Com os juros altos, as construtoras elas têm aí os seus resultados muito depreciados. Os juros altos para as construtoras, as incorporadoras, prejudica bastante o resultado. Então a tendência é da queda lá na frente. Se tiver realmente a queda da taxa Selic, eu não sei quando vai ocorrer, esses ativos terão aí um desempenho melhor. Então esse momento de juros altos é de comprar esses ativos no ciclo contrário, então quando eles estão bem depreciados. E agora com esse pregão a Cyrela subiu aí 15% aproximadamente em 2 pregões. Isso demonstra que só a perspectiva de cair a taxa Selic, como pode valorizar esses ativos que têm beta maior. Então a gente tem que sempre atuar no ciclo contrário e continuar acumulando ativos que vão gerar renda para a gente aqui, principalmente Itaúsa, Sanepar, o fundo imobiliário aqui de logística, o VILG 11. Então a TRPL4 também são ativos que vão trazer renda para a nossa carteira. Então concentrando na renda, fazer sempre o mais do mesmo. Vai ver aqui que é bem monótono
essa estratégia, é como ver a grama crescer. Falo sempre, né? Bem devagar, constante, é um tijolinho por mês e construindo o nosso castelo. E você? Como que você aportou nesse mês? Deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos seguir em frente com a nossa estratégia, com a nossa carteira, acumulando ativos e cuidando do nosso futuro. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!